Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começaremos então a discussão do vídeo de estreia do nosso canal, Freud Além da Alma. Como é um filme bastante complexo, um filme longo, eu optei por dividir a nossa discussão em três partes. Então vamos para a primeira parte. Solta a vinheta! Olá pessoal, iniciando então o primeiro vídeo do canal, né, Saúde Mental no Cinema. A nossa proposta é trazer um filme de sucesso, né? Esse filme até que é pouco conhecido, mas os próximos serão mais filmes de Hollywood mesmo, né? E a partir do filme a gente vai abordar temas da saúde mental, sempre com uma pessoa convidada, né? Assim, que tem um domínio nesse assunto. E a gente vai tentar discutir com termos mais próximos, né, da linguagem das pessoas que não conhecem, né, a saúde mental. Então hoje a convidada é a Márcia, né? Ela foi minha preceptora lá na minha residência de psiquiatria, ela lá no meu R1, lá no Serção Pampulha. E ela é psicanalista, ela trabalha na rede de saúde mental de Belo Horizonte há muito tempo. Então eu queria agradecer, Márcia, por você estrear aí o canal comigo. Então, meu nome é Márcia, né, eu sou psicóloga, eu trabalho lá no Serção Pampulha, foi onde conheci o Leandro, e ele me convidou para a gente fazer essa nova experiência virtual aqui em tempos de pandemia, né, eu achei muito interessante a proposta. A gente tem que se arvorar mesmo a novos desafios, né, nesse momento. E esta ideia de pensar um filme, pensar a saúde mental via essa representação do cinema, eu acho que ela é agradável, né? E a gente pode trazer para o nosso dia a dia alguns elementos que esses filmes nos indicam, né? São elementos que são importantes, às vezes muito fictícios, porém, eles têm sim o seu lugar na nossa clínica do dia a dia. Então, vamos tentar aí nessa primeira experiência, tá bom? Obrigada, viu, Leandro, pelo convite. Nada, está convidada para os próximos. Então vamos começar, ô Márcia. Eu separei a primeira parte lá, né? Que tem aquela introdução, o som até meio sinistro, né? O filme em preto e branco, no começo ele dá até um certo medo ali para falar sobre o inconsciente, né? E o narrador, né, ele cita, né, os três golpes que a humanidade tomou na sua vaidade, né? No primeiro ele cita o Copérnico e o Galileu, né? A gente achava que os outros planetas, o Sol, né, girava em torno da Terra, e eles falaram o contrário, né? Nós somos mais um planetinha aí que está rodando em torno do Sol. Depois veio Darwin, né, com outra pancada também no ser humano. A gente achava, né, que a gente era uma espécie que evoluiu meio que à parte, né, dos outros animais, e Darwin falou que não, a gente evoluiu todo mundo junto. E por fim, a última pancada veio do Freud, né, que ele falou assim que a gente achava que o nosso consciente que criava tudo, que era dono da nossa vida. Ele falou que não, que tem um inconsciente aí, e esse inconsciente ele pode até governar, né, a nossa vida, né? O que você acha disso aí? Pois é, são as feridas narcísicas do humano, né? Sim. Porque a gente tem mesmo essa tendência, né, de pensar que a gente é completo, que a gente é controlado, né, que a gente dá conta do nosso dia a dia de uma maneira totalmente baseada na nossa razão. Sim. E aí Freud realmente ele veio e colocou todo mundo assim meio num desamparo, né? Uhum. Porque uma vez que a frase dele que ele diz que o eu não é senhor em sua própria morada, Sim. né?
Freud falou, escreveu isso. Uhum. Então, se você não é senhor na sua própria morada, é porque tem alguma outra instância aí que a qualquer momento pode advir, né? Uhum. Então, isso realmente, para o ser humano que era o ser cartesiano, né? Que pensava que ele podia tudo pela razão, eu imagino que a gente já cresceu, a gente já estudou com esse pensamento inconsciente, mas para aquela cultura, eu imagino que foi um golpe mesmo, né? Então vamos prosseguir na outra Então, cena. A outra uhum, cena é uma cena também que eu acho importante, assim, que é o pensamento antigo da época, né? Assim, era um pensamento que era o biológico, né? Era o corpo que adoecia, não tinha doenças de mente, assim. Então, as clínicas onde os pacientes da saúde mental ficavam eram clínicas neurológicas, né? E passa a cena daquele professor meio que arrogante, né? O meio inerte, o Freud no meio, todo ali empolgado, e o Freud admite um paciente histérico, né? E naquela época a histeria não era uma doença, né? A histeria era um fingimento. A ideia era essa, que era um paciente que estava fingindo, né? E a gente infelizmente vê isso ainda, né? Na prática, assim, de quem não conhece as doenças da saúde mental, achar que o paciente está uhum, fingindo, né? Você já deve ter visto muito isso aí, né? uhum. Aí o Freud, E a ele... gente vê muito esse conceito, vou falar, Não, eu falo que aí esse esse professor... conceito, né, Leandro? Quem pode falar? Esse conceito de que as pessoas fazem algumas coisas para chamar a atenção, né? Eu acho que essa frase, chamar a atenção, isso está muito no discurso do dia a dia, a gente escuta muito isso, como Uhum. se aquele sofrimento ali fosse alguma coisa banal, né? Mas vamos lá no Freud, depois a gente fala mais disso. É. Aí tem a cena, né, do que o Freud pega uma agulha, né, e fura a paciente. Ele pergunta, né, olha, isso aqui é fingimento, né, assim. E o professor dá umas desculpas lá que a perna ficou parada, aí leva uma certa anestesia, né, assim. Então a pessoa quer explicar de uma forma mais racional, né. Aí a gente fica pensando assim, né, por que que um paciente, por exemplo, a gente vê no hospital, sairia às vezes no domingo à noite para ir para o hospital para poder fingir alguma coisa, né? Ele poderia ficar em casa com a família, enfim. Ele vai para um hospital, ele gasta tempo, porque ele está em sofrimento, né? Assim. E a gente vê também a cara da família, né? Que a Uhum. família às vezes vai várias e várias vezes, já está cansada e não resolve, e começa a acreditar realmente que o paciente está fingindo e vira um ciclo vicioso, né? Isso. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, as histéricas de Freud, né, como é falado, né, e de Charcot também, são aquelas mulheres, e Charcot apresenta casos de homens também, né? Lá para Uhum. frente vai ter esse slide, Sim, é. que a sintomatologia, ela se instalava muito no corpo, né? Uhum. Com aquelas os braços, as pernas, né, que não se moviam. Hoje a gente já tem uma sintomatologia diferente, é claro, mas quantos casos também que a gente vê de depressão, que a gente vê que a pessoa está em sofrimento, realmente com uma depressão, e a família não se toca, assim, Sim, continua a ser para chamar atenção, sim. continua a ser porque ela não quer cuidar da casa, porque ela não quer assumir um trabalho fora, porque ela quer ficar na boa.
alguém faça tudo por ela, né? Então, Uhum. isso a gente percebe muito. Sim. É um descaso, às vezes, né? No filme Meiner, é um descaso. Sim. É engraçado que ele passa por uma senhora que beija a mão dele, Sim. né? Assim, e depois ele vai até a mulher histérica. Então, Uhum. assim, é como um senhor mesmo entrando na clínica, outra beijou a mão, né? E ali com as histéricas ele não quer saber, né? Sim. E depois vai ter uma reviravolta, nessa questão dele, né, que é bem bacana também, assim, que a gente vai ver, até pode explicar algumas coisas, assim, né? A próxima cena que eu Uhum. separei é o Freud conversando com a mãe dele, assim, eu achei bem legal, assim, né? A mãe dele tá costurando, e o Freud falando o que ele faz, que não tá dando conta, e ela olhando com aquele olhar, assim, bem atenta, né, assim. E quando ele fala sobre Charcot, né, ele citou várias possibilidades, ele ir para Berlim, ele ir sei lá o quê, para casar, ele fala de Charcot, e quando ele fala de Charcot ele empolga, o olho dele brilha. E a mãe dele atenta, pescou, né? Falou assim, opa, você vai lá ver o Charcot, tem certeza. E ele toma um susto assim e fala, como assim? Como é que você sabe que eu vou lá ver Uhum. Charcot, né? Ah, pelo jeito que você está falando dele, aí eu sei que você vai lá ver ele, né? E pensando nessa pandemia, eu estava pensando assim que está falta disso, né? Porque uma coisa é estar todo mundo junto ali e ninguém se olha, né? Tá todo mundo junto na mesma casa, mas ninguém olha para o rosto do outro. Às vezes os pais não olham para o rosto dos filhos, né? Assim, não percebe que tem algo diferente, não percebe que às vezes o filho está querendo dizer alguma coisa. Você pensa a mesma coisa assim? Uhum. Olha, a cena do Freud com a mãe me surpreendeu. Eu fiquei imaginando assim, pensando na cultura das mulheres daquela época, né? Que elas tinham muito pouco, além de serem simples donas de casa, né? Uhum, A mãe de Freud mantém um diálogo com ele, né? E demonstra um conhecimento do filho, assim, na voz, uhum, o que é muito lindo, né? Pela voz eu te conheço, uhum, né? Pela voz eu já estou imaginando o seu caminho. E aquilo eu achei surpreendente, bonito. E uhum, eu penso que hoje a gente não para, não, Leandro. As pessoas não param para escutar, sim, para ouvir a voz do filho, a voz do marido, né? O homem não para ouvir a voz da sua mulher, enfim. A gente sabe que as famílias hoje são de vários tipos de estrutura, mas as mudanças contemporâneas não vão resolver as questões dos nossos desejos, né? A relação com o outro que está do nosso lado, ainda é o que a gente tem de mais importante, né? uhum, sim, Haja visto na pandemia, a gente quer abraçar as pessoas, é, né? A gente só quer ter o corpo no corpo, né? uhum, sim. Isso aí. Mas uma Depois, mãe cuidadosa, né, de sim, Freud. sim. A próxima cena também eu achei bem legal, que é a cena que ele decide, né, ir lá ver Charcot e tá lá para pegar o trem, né, o trem lá para ir para a cidade, né, e o pai do Freud chega com o relógio, que o relógio foi passado de geração para geração, e o Freud todo preocupado com, com a partida, né? O trem já está Uhum. na hora de ir e ele nem presta muita atenção, assim. Ele fica olhando, olha o pai falando, meio que. E ele entra no trem, o trem dá um apito, né? E ele meio assim, foi até meio teatral, assim, o jeito que ele virou, né? Foi até bem histérico, assim, a cena, né? Ele deixa o relógio cair, meio que recupera, assim, né? Parece dele dá uma situada assim, opa, o que aconteceu?
E vem um senhor, pega o relógio e fala: Nossa, que acidente infeliz, né? Eu acho que é muito rico, né? Tem muita informação aí, né? Uhum. E depois a gente vai conectar essa cena com o final do filme, né? Sim. Quando a mãe fala da primeira viagem dele no trem, e outras coisas que virão. Então, depois que eu assisti até o final do filme, eu fiquei pensando nesta cena, porque ela parece que fica em suspenso, assim. Uhum. O relógio caiu, quebrou e tudo parou, assim, uma coisa estranha, uma estranheza mesmo no ar, Uhum. que não foi dito, ficou em suspenso a cena. E ela só vai ser desdobrada lá no final do filme, né? Que a Sim. gente vai poder compreender aquele relógio, Isso. aquele pai transmitindo alguma coisa, né? E aí Uhum. a gente vai fazer a posteriori, né? Essa Sim. cena faz sentido para ele. É. É bonito. Só lembrando, assim, né, para quem tá assistindo o vídeo, é que a cronologia da vida real não tá batendo. Eu acho que o filme ficou mais emocionante, assim, porque o diretor, ele deu uma pincelada, ele trocou as coisas de lugar, da forma como aconteceu na história, né? Vamos colocar assim, né? As descobertas de Freud não foram nessa ordem, né? Eu acho que ele teve que fazer isso também para poder chamar a atenção do público, né? Eu penso assim. Senão, às vezes, não teria muita graça só fazer uma biografia, assim, né? É, Aí Freud chega lá onde está o Uhum. Charcot, né? Naquela cena também bem bacana. O Freud sempre na frente, sentado, né? Prestando atenção. E o Charcot vai falando, ó, até bem pouco tempo atrás a hipnose era considerada alguma coisa da área da bruxaria, né? Que quem fazia morria queimado, aquela coisa e tal. E ele explica ali, dá bastante indício de que realmente, olha, existe um inconsciente, que eu vou demonstrar aqui, né? E aí ele traz dois pacientes histéricos lá, uma mulher na cadeira de rodas e um homem com tremor. Depois que uma bomba explodiu, ele ficou assim, né? Já ficou meses assim. E através da hipnose, da sugestão, ele suprime, né, os sintomas e inverte o sintoma, né? A mulher começa a tremer e o homem fica na cadeira de rodas, né? E aquilo joga uma sementinha a mais na cabeça do Freud ali, né? Eu achei a cena bem impressionante, né? Uhum. O que que a sugestão é capaz? O que que é alguma coisa que fala em cada um de nós que a gente não sabe o que é, Uhum. né? Que é o próprio inconsciente que estava ali naquele momento, bom, sendo buscado, pesquisado, inventado, né? O conceito, né? Uhum. E eu acho muito interessante também a gente lembrar, assim, nas cenas do filme, como é tudo tão formal, né? Todo mundo de terno, todo mundo tão Sim. formal, assim, para poder trocar as ideias, etc, Uhum. né? Dá um E distanciamento, né, um do outro, uma coisa assim. com a muito, né? Um negócio assim, você lá, eu aqui. Mas o fato é que foi com Charcot mesmo que Freud abriu espaço para andar, né? E seguir com esses novos conceitos, né? E com a Uhum. criação da psicanálise, né? Uhum. Sim. E o Charcot foi muito Aí insiste. importante na área da neurologia, né? Assim, todas as descobertas dele tiveram o nome dos estudantes que acompanharam ele. Então, o Parkinson era um aluno, a doença de Tourette, né, é outro aluno.
ele foi muito importante, né, na área da neurologia. E mesmo assim, ele contribuiu também, né, com a psicologia, vamos colocar assim, né, com a psiquiatria, né. Foi muito importante na área médica. Uhum. Uma outra cena agora, né, aí De fato. o, o Freud volta, né, ele volta lá para onde ele estava trabalhando lá com a neurologia, com aquele professor Meinet, e ele é debochado, né? Assim, Né? traz as ideias e é debochado e todo mundo ri e ninguém aceita. E aparece o Breuer lá, né? Ele vem lá, a cena até é interessante, né? Ele lá no cantinho vindo, rindo, animado e todo mundo cabisbaixo saindo, o Freud decepcionado, né? E o Freud fala, você não tem medo de ficar perto, né, de um leproso? Aí o Breuer elogia, né, e já dá algumas ideias, assim, olha, eu estou começando nessa área e está dando certo, eu consegui algumas coisas, né? Pois é. Aquela cena ali, né? Daquele. Parece até um teatro, né? Sim. Assim, né? Freud com um relatório, né? E as pessoas assistindo, falar dele, o relatório que ele estava fazendo. A gente pensa assim, esse homem foi corajoso, Uhum. não é? Porque, Sim. olha, não tinha nada que ele poderia, a não ser Charcot, ele não conhecia ninguém para ele poder trocar ideia, para ele poder, né? Aquela tentativa dele ali, vamos dizer, de capturar alguém, né? Para poder fazer esse trabalho com ele. E como ele foi debochado ali, né? Agora, acho interessante, porque é o seguinte, por que o Breuer, se ele estava fazendo um trabalho assim, já semelhante, ele já fazia hipnose, ele acreditava no inconsciente, né? Uhum. Ele não fala isso em público, Sim. Eu também pensei né? nisso, né? Ele Assim, não consegue, em público, diante dos colegas. Ele procurou Freud depois, assim, no cochicho, vamos dizer, é, né? Ele não se expõe. em Então, o momento algum, Breuer, ao né? longo da carreira dele, a gente vê até o final do filme. Sim. É isso que eu falei. No momento algum ele se expõe, ele tenta manter a imagem Não se dele. expõe. A parte que o Freud vai escrever o livro e colocar o nome dele, ele fala, não coloca meu nome nisso não. Aí o Freud, não, mas não acho justo, né? Então eu vou tirar essa parte do Édipo aí, do nosso livro e vou publicar depois. Fala, então tá. Aí deixou, né? É, exatamente. Ele não queria se expor, né? Sim, Mas, sem dúvida, ele foi quem contribuiu demais com Freud, né? sim. Contribuiu muito. E talvez, eu fico pensando no filme, ele poderia ter sido até ocupar um lugar de analista do Freud, sabe? Sim, Porque o Freud se interessava a ele para tantas coisas. sim.